A chamada está sendo. Ok. Agora sim, estamos começando a gravar. Então, boa noite a todas, todos. Eu estou muito feliz da gente retomar as reuniões do grupo. Para o pessoal que está chegando, talvez estranhe aí que essa seja a 76ª reunião, porque na verdade esse grupo já existe aí há mais de 4 anos. O grupo de Direito e Saúde LGBT+, ele começou lá na UFOP, ainda quando eu voltei do meu pós-doutorado e a minha pesquisa se voltou para essa questão da saúde de pessoas LGBT+. E então a gente já vem aí pelo menos uns 4 anos com as reuniões. Todas as nossas reuniões já estão disponíveis numa playlist lá do YouTube. Eu passei o link para todo mundo. Eu queria que vocês, inclusive, depois dessem uma olhada. Tem muita coisa durante esses 4 anos aí, muitos textos, muitas apresentações de pessoas espetaculares, de um pessoal super professores e alunos, enfim, nós temos aí bastante material. E então nós recebemos para esse grupo, para essa reinscrição, reinício dos trabalhos, mais de 120 inscrições. Eu estou muito feliz com isso. Temos alunos discentes aí da UFMG, onde eu estou atualmente, da graduação, da pós-graduação, de várias outras universidades, advogadas, advogados, pessoas, inclusive, de vários estados do país, e isso é algo que me deixa bastante contente, porque a gente vai tratar aqui muito de a questão da saúde de pessoas LGBT envolve, na verdade, várias exclusões, né? Envolve toda uma discussão sobre pessoas trans, que é uma questão que é pouquíssimo bem resolvida, para dizer o mínimo, né? Ontem, tanto o Flávio quanto a Daniela apresentaram num congresso que a gente estava participando a questão das dificuldades com relação à saúde mental, física de crianças trans, que o Flávio apresentou, e a Daniela falando sobre mulheres trans encarceradas. Enfim, a gente tem, que não faltam, na verdade, nesse sentido, são desafios, e isso num contexto e num ano em que a gente vai ter muita, é, muita dificuldade, muita coisa, né? A Câmara de Belo Horizonte, os vereadores de Belo Horizonte, todo dia aprovam ou propõem um projeto de lei mais ofensivo que o outro. Eu acho que todos aqui podem falar das suas próprias cidades, projetos que estão sendo repetidamente colocados aí contra direitos de minoria, da minoria LGBT, mas particularmente pessoas trans, né? Isso é algo que tem sido repetido à exaustão. E uma das missões nossas aqui é não só estudar essas questões, mas também fazer propostas, né? Fazer proposições. Desde o ano passado, que esse grupo tem atuado, inclusive, ajudando a elaboração de pareceres. Eu tenho um projeto de extensão que é de litigância estratégica na área de direitos humanos. A gente tem participado como amicus curiae, ou até como autor de algumas ações, e os membros aqui desse grupo têm sido fundamentais nesse sentido, para ajudar na elaboração dessas peças. Eu quero continuar fazendo isso. Alguém lá no grupo do WhatsApp falou sobre a questão da gente publicar um livro. Isso é algo que eu tenho no meu horizonte. Eu quero ver se a gente consegue publicar um e-book ainda esse ano. Esse ano a gente tem aí o privilégio de contar com a presença do professor Flávio Vaz e da professora Daniela Matar. Estão ambos fazendo o pós-doutorado lá na UFMG, e eu estou supervisionando, e a gente está fazendo 1 milhão de coisas aí. Inclusive estão programando de fazer no segundo semestre, em outubro, novembro, um congresso com um pouco da pesquisa que vem sendo feita aí por eles. Eu acho que a pesquisa que eles estão fazendo está exatamente dentro do que a gente está falando aqui. Então, esse é um congresso que eu espero que tenha a participação do maior número de pessoas daqui, desse grupo, né? É possível. A gente vai ter, inclusive, apresentações de trabalhos. Então, é algo que eu quero ir falando mais à frente.
E essas reuniões tem um calendário aí dessas reuniões já, a gente já tem já uma programação, depois o Flávio pode falar um pouco sobre essa programação, a Daniela também, e eu estou na coordenação do grupo, mas quem vai estar efetivamente aí à frente dos trabalhos vão ser os dois, e então depois o Flávio vai apresentar hoje, mas depois a Daniela também podia, além do Flávio se apresentar, mas a Daniela também podia se apresentar para todo mundo conhecer, enfim, e inclusive se predispor a fazer as próximas apresentações, né? Tem muita gente boa aqui que pode ir fazendo as apresentações. Eu tenho também algumas sugestões de pessoas de fora que eu quero chamar, mas a gente tem muita gente aqui que pode fazer isso. Então, é isso. Bem-vindas e bem-vindos todos aí, e vamos começar então, Flávio. Obrigado, professor Alexandre. Boa noite, pessoal. Todo mundo, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar iniciando esse ano do nosso grupo de pesquisa para poder falar aqui com todos vocês. Mais uma vez, agradecer ao professor Alexandre pela oportunidade e o desafio também, quando a gente estava fazendo aí a seleção das temáticas, eu pedi ao professor Alexandre para poder trabalhar esse tema aqui hoje, porque é um tema que eu estou pesquisando na minha segunda graduação, eu estou fazendo faculdade de letras, e eu estou fazendo uma escrita em cima dessa temática, que depois eu quero compartilhar com todos vocês também. Mas sem mais delongas, né, então a gente vai falar aqui hoje sobre por que personagens LGBTs quase sempre morrem, né, o fenômeno aí Bury Your Gays. Aqui já me apresentaram, né, estou fazendo meu pós-doutorado lá no UFMG, sob a supervisão do professor Alexandre. Sou doutor e mestre em Direito, sou escritor, sou professor universitário, coordeno atualmente o núcleo de prática aqui da universidade que eu trabalho. E aqui eu começo minha fala aqui hoje com vocês. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês mais ou menos visualizarem. Eu acredito que alguns desses filmes vocês já viram, outros às vezes se não viram, mas esses filmes aqui eles têm algumas coisas em comum. E eu pergunto para vocês aqui, né, a gente até abriu o nosso encontro de hoje falando justamente sobre essa questão que já foi levantada aqui, que nós tivemos agora, essa semana, na segunda-feira, sobre a temática que eu vou trabalhar aqui. Então, quantas histórias, né, você já assistiu aí, que os personagens LGBTs, eles finalmente, às vezes, encontram o amor, eles se dão bem na vida deles, e aí, de repente, eles morrem. Nesse caso agora, né, recente da Dona Beija, é um clássico dessa minha pergunta, onde depois que os dois deu tudo certo, para eles poderem ficar juntos, e aí na questão eles morreram, não entrando na questão da época, porque nós temos uma lésbica na história, e ela sobreviveu, e ela conseguiu viver a história de amor dela. Então, aí dentro desse caso, por que os gays sempre morrem, ou quase sempre morrem dentro dessas histórias? Aí seria uma coincidência, ou seria padrão, como foi mencionado, às vezes por questão de época, às vezes o aspecto social, ou somente mesmo uma coincidência em decorrência desse período histórico. Como que seria algo nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui, né? E aí o que eu fiz? O meu desafio desse trabalho. Eu peguei, estou fazendo uma análise, e espero que todo mundo compreenda, senão depois vou abrir para perguntas, para a gente poder dialogar. Eu peguei algumas estatísticas sobre violência LGBT no Brasil, e eu vou intercalando com a análise justamente dessa ideia aí do Bury Your Gays, né, de matem os gays. E aí eu quero dialogar com vocês, para vocês verem mais ou menos o que é a minha ideia de trabalhar essas duas temáticas. Aqui estou trazendo para vocês uma informação que eu acredito que já deve ser de conhecimento de todo mundo, né? Isso foi publicado agora recente no Grupo Gay da Bahia, que tem a legenda no final, as referências, onde a gente teve 257 mortes violentas de pessoas LGBTs, né? Incluindo aí entre homicídios, suicídios, então a gente tem tipo uma morte a cada 34 horas, e isso foi no ano de 2025. E o que acontece? Mesmo que a gente tenha aí, às vezes, uma redução ou outra, ainda que pequena, de um ano para o outro, né, nós ainda permanecemos como o país que mais detém esse tipo de violência. Nós estamos no ranking dessas estatísticas. E aí, o que seria, então, esse Bury Your Gays? E o que vai ter uma coisa a ver com a outra, né? Essa ideia, né, que é uma ideia que é discutida, inclusive, no sistema norte-americano,
é de que os padrões de filmes, né, séries e livros que tenham personagens LGBTs, eles têm o mesmo desfecho geralmente em quase todos, nos livros, nos filmes. A gente acabou de ver aqui agora nas novelas, morrem ou têm finais trágicos, como foi os casos que foi mencionado aqui agora, ou eles são punidos por viverem a sua sexualidade. Então, esses três pilares, eles fundamentam essa ideia do, né, bury your gays, que em tradução literal seria enterre os gays. Então, a gente trabalha por essa perspectiva. E aí, então, se eu tenho dentro de uma análise cinematográfica de ficção, todas essas circunstâncias acontecendo, olha a primeira delas que eu coloco aqui para vocês. Eles geralmente morrem, e olha a estatística que eu apresento para vocês, que é uma estatística agora de 2025. Seria, então, aqui um caso isolado, ou seria algo ficcional, ou as duas coisas estão caminhando juntas? Uma seria o reflexo da outra. Então, dentro desse quadro de narrativa, né, a gente percebe que tem uma semelhança muito grande. E aí, inclusive, uma repetição do próprio comportamento. E essa situação toda, ela vai tomando uma determinada forma. E aí, posso pegar alguns exemplos para vocês, né? E aí, há uma naturalização de duas circunstâncias. Primeiro, da própria morte dos personagens, ou dos personagens serem conduzidos para um outro tipo de narrativa. Coloco aqui dois exemplos para vocês brasileiros. Nós tivemos uma novela no ano de 98 que chamava Torre de Babel, onde Cristiano Torlone interpretava uma lésbica. A reação negativa foi tanta do público que, na explosão do shopping, mataram os personagens, o casal de personagens, né? Que era a Cristiana Torlone com a Silva Pfeiffer, se não me engano. E aí, nem um mês de novela, elas já tiveram ali, então, a morte decretada ali e tal. Agora corta para outra novela que vai voltar agora, e vale a pena ver de novo, que vai ter uma continuação que é a Avenida Brasil, onde o próprio autor da novela, ele é LGBT, ele é casado com um ator, e ali a gente tem um personagem que ele foi construído uma narrativa onde que ele se interessava por um jogador de futebol, colega dele, de trabalho, e toda a narrativa foi demonstrada, mas o autor não se comprometeu e acabou colocando ele dentro de um triângulo amoroso, onde eles dividiam ali a atenção da mesma personagem, que no caso era a atriz Isis Valverde. Então começou a desenvolver, aí houve uma rejeição, e aí houve então uma alteração, uma condição. Novamente aqui voltando, né? Então a gente tem aí a não possibilidade de viver essa sexualidade, ou um final trágico, como aconteceu em Dona Beija, que foi agora em 2026, como aconteceu em Torre de Babel, e em outras circunstâncias aí também que nós temos. E como é que ficaria essa ideia, né? De onde que vem essas situações? A gente tem aí alguns panoramas, né? E são panoramas a princípio ainda, então, bem no início, né? São bem embrionários dentro dessa minha pesquisa, mas algumas coisas eu já posso ressaltar aqui para vocês, né? Onde, por exemplo, a gente vê aí uma censura muito grande, né? Uma censura moral. Apesar da gente ter agora, por exemplo, nessa novela recente, nós temos um casal lésbico, nós tivemos um personagem LGBT mais velho que conversou com as meninas, então a gente vê que isso vai sendo acrescentado aos poucos, mas isso vai depender muito do apelo social. Mas ainda existe uma censura moral muito grande. Então, por exemplo, na questão da Dona Beija, os personagens, principalmente a própria protagonista, ela está em volta de várias cenas sensuais, né, várias cenas de sexo, mas os personagens gays também, eles estão ali em volta de várias cenas, mas, inclusive, essa novela vai ser passada em canal aberto, né, por uma emissora de TV. E aí, com relação à personagem, a gente vê que não tem ali nenhum tipo de reação, mas quando é os personagens LGBTs, a gente vê que tem essa discussão, né, esse apelo social negativo em relação a esses personagens. Então, existe essa censura moral, e aí no que resulta aí dessas regras de tirarem esses personagens, né, que são considerados personagens como fora da regra, fora da normativa, e aí de duas uma, né, ou a gente mata os personagens, ou coloca os personagens que estão num grau de loucura, ou que permanece solidão. E quando eu falo para vocês de solidão, vou também remeter aqui a uma outra novela, e apesar da ideia de eu trabalhar a temática de filmes, mas é porque isso está impregnado em toda a nossa né, nessa cultura de ficção, tanto de novelas, de filmes. A gente tem o personagem Félix na novela Amor à Vida, onde, por exemplo, ele era um personagem, né, e aí ele foi duramente criticado, porque ele considerado um personagem caricato, era um personagem que tinha um comportamento
né, que em tese era um comportamento ruim, porque ele joga a sobrinha dele numa caçamba enquanto era neném, mas em toda a narrativa, quando foi mudada, aí o público acolheu aquele personagem, mas ele, ao final, ele teve essa discussão aí, né, do tipo, porque ele ficou cuidando do pai, que foi um personagem que totalmente conservador e que ele sofria muito, né, inclusive para ter essa aprovação do personagem, e ele teve, inclusive, né, um relacionamento com o personagem do Thiago Fragoso, eles criaram uma criança e tal, mas aquilo ali só foi possível porque houve essa construção da narrativa, de mostrar que ele poderia cuidar da família, que ele cuidou de um pai, ele foi lá e salvou o pai das garras da amante, que estava, né, maltratando ele fisicamente e moralmente. Então, houve uma construção para, como se fosse provar para a sociedade que ele está apto para poder assumir aquele tipo de papel. Mas isso foi duramente criticado, né? Os conservadores chiaram muito depois que esse capítulo foi ao ar. Então, aí, durante muitas décadas, né, a única forma dos personagens LGBTs existirem, e ainda isso permeia, é o quê? Com a ideia de personagens que sofrem, né? São pessoas que sofrem. É lógico, tá, gente? Não posso generalizar. Se você pegar aqueles filminhos Água com Açúcar, que inclusive eu adoro, que tem no Netflix, né, de Natal, onde você tem um casal LGBT que se apaixonam, que vão passar o Natal em algum lugar e que dá tudo certo. A gente está falando de exceções, né? Mas o panorama geral não é dessa história, né, romântica que a gente tem por aí, não. Então, aqui, exemplos de repetição de padrão, né? Personagens LGBTs aí, finalmente, quando eles têm um espaço na narrativa, eles encontram um grande amor, igual foi a questão do caso da Dona Beija, eles ganham destaque e aí, de repente, então, eles morrem. E aí, geralmente, morrem de uma maneira trágica ou algo nesse sentido. Por que que isso acontece, né? Aí, essa ideia da gente trabalhar por essa perspectiva, se eram apenas personagens, né, ou se seriam essas histórias, elas são interrompidas como um reflexo do que a gente vê. Aí pega agora e volta para a minha estatística, que é essa ponte que eu queria fazer. Se então você vê aí muitos LGBTs que às vezes encontram um amor, que se dão bem na carreira, mas que aí às vezes, pela família não aceitar, acabam suicidando, ou né, são brutalmente violentados, por quê? Porque estão ocupando posições que, em tese, tem pessoas que entendem que eles não estão ocupando aqueles espaços, não poderiam, e isso é de forma gratuita, né? Essa violência, ela é gratuita. Ela vem só pelo simples fato de a gente estar falando, então, de pessoas LGBTs. E essas vidas são interrompidas. E por que que isso acontece? E aí, igual eu falei para vocês, né, é uma análise ainda, né, bem embrionária, né, da pesquisa que eu estou desenvolvendo, que a ideia é fazer um trabalho macro em relação a todas as temáticas. A ideia é eu fazer uma análise, assim, bem concreta de cada um desses filmes, para depois disponibilizar esses dados, né, para todo mundo ter acesso a essa questão do Bury Your Gays. Falta de diversidade nos bastidores, apesar de hoje, igual eu falei para vocês, mesmo a gente tendo autores que são assumidamente LGBTs, mas eles não trabalham essa questão dos personagens LGBTs, ou quando trabalham de uma maneira totalmente, sei lá, distópica, de que aqueles personagens que existem ali, eles não existem na vida real. Sempre é tipo que eles falam, chaveirinho de madame, sempre algo voltado para esse aspecto. Então, essa questão da falta de representatividade, a questão dos roteiristas e produtores, né, em sua maioria não são LGBTs, então isso também acaba trazendo essa problemática. Como eu falei, mesmo às vezes aqueles que a gente tem, eles não conseguem trabalhar isso de uma maneira que auxilie a causa, então vocês imaginam quando a gente fala de não representatividade. Nós tivemos aqui um exemplo também recente da série, esqueci agora dos jogadores de hóquei, gente, se alguém puder me ajudar, Heated Rivals. Isso, essa série mesmo, onde, por exemplo, ela toda, e aí, inclusive, toda a estrutura de filmagens, rivalidade ardente, né, que é a tradução aqui para o Brasil, onde nós tivemos toda a composição de filmagem, de adaptação, de roteiro, de escolha de elenco, apesar de falarem aí, né, que os protagonistas, né, têm essa discussão de serem ou não, estarem personagens de pessoas héteros, estarem interpretando, personagens gays, mas todo o contexto ali, praticamente, foram construídos com base nessa diversidade. Tanto que eles não venderam os direitos para os Estados Unidos,
porque eles queriam colocar o livro praticamente na sua literalidade, no que diz respeito à paixão, ao sexo, a toda a narrativa da história. E tudo isso foi possível por essa questão da diversidade dentro desse contexto. Mas não é isso, geralmente, que permeia todas essas produções, não. A questão da utilização do sofrimento como ferramenta dramática, né? Então, isso é um ponto que vende, que dá essa ideia, né, de fazer com que a história da bilheteria, a gente pega o próprio Brokeback Mountain, né, que é um exemplo clássico disso, de trabalhar essa ferramenta do sofrimento, um filme que foi de repercussão, onde acho que o ator até ganhou um Oscar por isso, mas ali é toda a carga dramática que tem, ela está ali, né, então o sofrimento ele permeia a história o tempo inteiro, né, o tempo todo eles estão em volta dessa ferramenta, e essa morte de dar essa emoção rápida, né? De dar essa emoção rápida. Alguns filmes que eu coloco aqui, as imagens que eu vou falar para vocês, por exemplo, de mães extremamente conservadoras, religiosas, que levam filhos para terapias de conversão ou qualquer coisa assim, como o caso de Bob, desse filme, e aí trabalha esse apelo sentimental do sofrimento da mãe, que não aceitou o filho com aquela angústia toda, não sabendo lidar com isso. Então, são situações que geram essa emoção, né, de alguma maneira. Agora, qual que é a consequência real disso, né? A questão da representatividade, que é muito importante, né? Esse padrão sempre trágico, né? Apesar da nossa luta, ela está toda construída né, em cima dessas camadas de sofrimento ou algo disso, mas aí, nesse mesmo tempo, a gente reforça essa ideia, né, de que pessoas LGBTs, que elas não têm essa possibilidade de terem finais felizes, a gente naturaliza o próprio sofrimento, e aí quando eu pego aqui, eu puxo um ganchinho, né, pedindo a licença poética, por exemplo, de colocar a ideia de que, por exemplo, todas as travestis e transexuais só podem trabalhar com prostituição, colocam esse estigma de que essas pessoas só podem fazer isso, elas só vão ocupar esses espaços. Então, é que meio que a gente naturaliza esse sofrimento. Eu estou falando isso para vocês, tirando de um contexto aqui com base na minha regionalização, né, da minha cidade, que tem um determinado ponto da cidade que fala, lá é o lugar delas, é lá que tem para elas. Então, meio que naturaliza esse aspecto, esse sofrimento, né? E aqui eu estou trazendo ele para a camada cinematográfica, e também essa questão de limitação da possibilidade de identificação, né? Meio que você vê essa história, vê isso sendo contado, você acha que somente aquilo é um parâmetro de definição, que tem somente aquela ideia, né, que somente as pessoas estão encaixadas naquilo que foi apresentado dentro do filme. Então, o que acontece? Trabalhar essa outra perspectiva dessas histórias, né, de terminarem em tragédia, mas também por que não podem ter um final feliz, podem viver uma vida feliz. Como eu falei para vocês, ainda assim, os filmes que a gente vê, igual esses filminhos, né, Água com Açúcar, mas ainda é tudo uma maneira de não trabalhar justamente a temática. Ainda você vê que é algo meio escondido, igual um que vai escondido, leva o cara como melhor amigo para viagem. Então, é tipo assim, de trabalhar essas camadas. Não, a gente está falando de um filme de duas pessoas que se amam, pronto. Não estou falando de ser gay ou não, é duas pessoas que se amam. Então, esse estigma, né, de trabalhar essa ideia de felicidade. Então, mudanças recentes, né? E aí eu coloquei até aqui esperança, que é a esperança de que a gente vai ter um melhoramento desse cenário, como a gente tem visto agora em alguns filmes, né? De finais felizes, de histórias completas, né? De protagonismo. Eu brinco que uma vez eu fiz uma live com aquele ator, com o ator Carmen Dallavecchia, e antes a gente tem uma certa comunicação. Aí, antes da live, a gente estava conversando, e eu falei assim, nossa, imagina. E aí, agora, hashtag Momento Desabafo. Falei assim, cara, imagina uma novela das 9 protagonizada por você e pelo Thiago Lacerda. Eu ia ter um infarto, porque eu acho vocês dois, tipo assim, os atores brasileiros mais bonitos que tem. Ia ser, beleza, bonito demais. Aí ele falou assim, Mal, imagina uma cena, uma novela, né, com um protagonista. Ia acabar. A emissora ia ser simplesmente o quê? Perder sua licença para poder trabalhar. Então, assim, quem sabe a gente ainda não vai ver isso de alguma maneira. Eu acredito que, por exemplo, pelo jeito que a HBO está fazendo essas produções, como foi o caso de Dona Beija, e como foi o caso de Beleza Fatal, onde que você tem ali o protagonismo o tempo todo de personagens LGBTs, bissexuais, gays, lésbicas, transitando o tempo todo, sem que isso seja uma pauta de discussão, mas apenas personagens que estão ali externando seus desejos, suas vontades, e que a gente vai ter, então, esse protagonismo aí dentro de um cenário macro, né, dessa maneira.
de trabalhar isso, né? Essa questão de... o padrão, ele vai existir, mas existem outras, né, outros fatos, outras situações que também, né, que não são ali, quando falo da questão do padrão, o padrão está ali, ele existe, mas temos outras situações também. Então, por que não colocar esses casais também em lugares de protagonismos? Aí, eu volto para a pergunta para vocês. Por que, então, personagens gays quase sempre morrem, né? Então, porque muito tempo a gente tem a sociedade, ela não sabia ou não queria, né, imagem, ou que essas histórias, né, sobrevivessem, que essas histórias tivessem protagonismo, né? Então, talvez aí o verdadeiro problema, né, posso estar enganado, aí nunca tenha sido a morte dos personagens, mas sim a dificuldade de permitir que esses personagens, eles vivam, e isso incomoda muitas pessoas, né? Então, essa ideia e essa evolução seria justamente para poder trabalhar esse aspecto aí. Então, aí, né, já encaminhando mais ou menos para o final, essa relação aí entre cinema, como eu coloquei para vocês, né, esse aspecto do Bury Your Gays, ele ultrapassa essa condição de discurso, né, narrativo e revela-se aí uma expressão, né, lógica, social. A gente vê que isso está muito presente, inclusive, dentro da nossa realidade. Então, não é meramente ficcional, mas é como a gente vivencia essas realidades a todo tempo. Então, essas estatísticas que a gente está vivenciando, elas geralmente são estabelecidas dentro dessas histórias, dentro de fins desses personagens, de alguma maneira, né? Então, eu acho que seria algo mais ou menos nesse sentido. E o que a gente pode tentar fazer aí para melhorar isso, né? Então, é questionar esses padrões de produção audiovisual, de colocar aí esse alto índice de violência, né, contra pessoas LGBTs, e mais do que uma crítica estética, né, a gente falar de uma intervenção de caráter político, social, para poder afirmar aí que não se deve apenas usar essas perdas, né, mas a gente também trabalhar as questões das próprias possibilidades, né, de trabalhar as possibilidades desses personagens e trazer desenvoltura e desenvolvimento para a vida desses personagens, que na verdade são as nossas vidas que estão sendo retratadas ali de alguma maneira, né? E romper com essa lógica é um tanto quanto complicado, ela é difícil, principalmente se tratando da realidade que nós vivemos, de desmonte de cultura, de desvalorização de toda e qualquer questão envolvendo cultura. Então, você imagina ainda trazendo um recorte para essa temática, onde a gente fala de personagens LGBTs. Ontem, inclusive, dentro da palestra que a gente preferiu lá no Congresso, tinha uma roteirista, né, se eu não me engano, uma produtora de conteúdos, onde que ela falou que ela conseguiu verbas pela Lei Rouanet para fazer uma produção, mas que quando se trata de produção LGBT, pode ser a produção mais barata que seja, de R$100 mil, que tem a maior dificuldade para poder conseguir essa verba. Aqui na minha cidade teve recentemente uma produção de um dorama, e foi muito bonitinho, os meninos estavam aqui, estavam produzindo, eu tive a possibilidade de acompanhar duas gravações que eles gravaram aqui dentro de uma faculdade, mas era toda uma produção sem qualquer tipo de auxílio, sem qualquer tipo de ajuda, todo o pessoal mesmo na raça, pessoal fazendo doação para poder custear todo esse trabalho. Então, nós temos essa dificuldade ainda também, né, de fazer esse alcance, de ter essa produção sendo distribuída também de alguma maneira. Ok? Dá a mão lá, do outro lado, mano. Aí, Ana, seu microfone está ligado. Então, seria mais ou menos por esse aspecto, né? A gente precisa fazer continuar sendo essa resistência, e trabalhar todos esses aspectos, questionar todos esses aspectos. Por que essa semana está sendo polêmica em relação a essa temática? Porque aconteceu isso numa novela de época, onde o casal gay, eles foram brutalmente perseguidos, e o fim que tiveram para eles ali foram morrer juntos, ou era morrer pelas mãos da própria sociedade. E aí, analisando pelo outro aspecto, né, que nós tivemos a menina que teve a possibilidade aí, a lésbica, de ter um final, mesmo que não fosse um final feliz, mas um final às escuras, né, se assim podemos dizer. Mas por que então a gente precisou matar o casal que estava dando super certo, que estava entrosado, para mesmo contextualizar, mesmo porque a gente está falando de uma história que ela é toda adaptada, toda ficcional, né, não foi algo
boa parte, tipo, se colocar 10% da história, se bobear só propriamente o nome da personagem é real, e toda a fantasia foi toda feita uma adaptação, mas por que que nessa adaptação a gente também teve essa circunstância aí acontecendo, né? Então, pessoal, a ideia não é esgotar o assunto, tá? A ideia é plantar uma sementinha aí no coração de vocês para trazer essas inquietações, para quando a gente for fazer essa análise, para quando a gente for assistir os filmes, a gente poder compreender isso, né? Questionar, e ainda trabalhar, porque eu acho que essa pauta ainda vai se estender e a gente vai falar muito sobre isso, então seria mesmo só um pontapé inicial. Aqui eu deixo para vocês aí, né, algumas das minhas obras de gênero, onde eu trabalho adolescentes trans, crianças trans, tem um mini guia de linguagem LGBT, esse aí é um mini guia que a gente coloca em todas as áreas de saúde, né, para o pessoal trabalhar, saber como tratar, a questão de utilização de nomes, tudo. Então, é um guia completinho. E aqui agora, né, em primeira mão, vou mostrar para vocês a capa do meu primeiro romance, Entre o Vento e o Segredo. Eu recebi essa capa essa semana. E aí, se vai ser Barry or Gay nesse romance, vocês vão ter que ler para depois saber se aí os personagens LGBTs, né, Hugo, Marcos e Pedro, vão ter um final feliz ou eles vão ter um final trágico, né? Então, eu já convido todos vocês, esse livro vai ser lançado pela editora Fly, então estou muito feliz com esse trabalho. E esse personagemzinho aí do lado, né, o meu Sebastian, que é a minha história em quadrinho também LGBT, que também vai ser lançado aí provavelmente agora no mês de junho, né, no mês da diversidade. Então, são meus trabalhos aí que eu quero muito apresentar, eu quero muito que vocês leiam, que vocês me deem o feedback aí do que vocês, né, acham dessas histórias. Aqui estão meus contatos, eu queria novamente agradecer todo mundo aí pela participação, agradecer o professor Alexandre por essa oportunidade, né, por ter me cedido a possibilidade de falar aí, então, sobre um pouquinho dessa pesquisa que eu estou começando agora, dentro da minha graduação de letras, e me colocar aí à disposição de vocês para a gente poder dialogar, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Flávio. Acho que a instigação, o tema instiga aí bastante a todas e todos nós. Eu já vi várias pessoas aí com mãos levantadas, tem vários comentários aí no chat, depois se falar, puder, inclusive, olhar aí para já ir pensando aí nas respostas, mas eu queria só contextualizar uma questão e depois eu já dou a palavra na ordem aí, o Theo, Alessandro e Robin. Na verdade, eu estou vendo aqui a Daniela. Daniela, você podia só se apresentar e para a gente poder continuar, porque daí eu quero falar algumas coisas sobre o grupo e tal. Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Daniela. Eu estou cursando agora, realizando o pós-doutorado pela UFMG, com a supervisão do professor Alexandre. Sou amiga e parceira do professor Flávio há vários anos, desenvolvemos vários trabalhos juntos. Sou mestre e doutora também em Direito e pesquiso mulheres, e aí eu tive a oportunidade de vir para o pós-doutorado para que eu pudesse trabalhar com a temática de mulheres trans encarceradas, sob a supervisão do professor Alexandre. E na próxima grupo nosso, que é no próximo encontro, que é dia 9, serei eu que vou estar, né, conversando aqui com vocês. A temática também vai ser sobre mulheres trans, e nós estamos desenvolvendo um trabalho, eu e o professor Flávio, juntamente com o professor Alexandre. Fico muito agradecida de estar participando desse grupo, desse encontro, porque estar, né, diante e com pessoas que queiram ler, que queiram estudar, que queiram pesquisar, eu acho que isso é muito rico, né, e muito ímpar, porque são poucas dentro de uma, né, de uma gama de pessoas assim, que ainda tem essa possibilidade, ou que, além da possibilidade, que realmente queiram e estejam dispostas, né, porque realmente não é fácil os obstáculos que nós encontramos, mas eu acredito que a gente consegue, de uma forma ou outra, atingir, né? Seja o nosso espaço, o local de trabalho, o qual a gente trabalha, o qual a gente convive,
Eu vejo assim que enquanto professora, eu e o professor Flávio, a gente consegue desenvolver vários trabalhos com os nossos alunos, situações essas que a gente nem escutava, nem era permitido pensar na nossa época de graduação. Então, eu acredito que isso, né, a gente já está num passo bem adiante. Então, é isso, é só agradecer de estar fazendo aqui e a oportunidade que o professor Alexandre me concedeu. Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu só ia dizer o seguinte, que a questão que o Flávio traz, ela tem uma relação direta com as nossas discussões, tem várias interfaces com as nossas discussões, e eu fico pensando muito sobre como que a questão da morte ou da invisibilidade de pessoas LGBT em meios de comunicação, ela acaba causando um impacto imenso para a vivência, para a formação da identidade de crianças, adolescentes e jovens LGBT, e isso tem um impacto direto sobre a saúde física, mas também sobre a saúde mental, né? Eu acho que vários daqui que talvez sejam um pouco mais velhos, não tão velhos quanto eu, mas que sejam um pouco mais velhos, percebem como é que fazia falta na sua infância ter uma pessoa LGBT na televisão com a qual você pudesse com quem você pudesse identificar. Porque quando aparecia, era ou uma coisa muito caricata, não é? E a piada não era, a piada era ser LGBT, não era um LGBT fazendo piada, mas era ele em si, não é? Ou era essa coisa trágica, né? Ou era o trágico, era aquilo que o Flávio fala. E a questão que foi mencionada também de que ter um personagem LGBT, ter uma personagem LGBT numa obra literária, novela, livro, filme, etc., que isso não seja uma questão, né? Porque enquanto isso ainda é uma questão, a gente ainda está tratando como exótico, né? A gente já está tratando como algo que precisa, de alguma forma, ser visto como um problema, como uma questão. É isso. Eu não vou monopolizar, que não tem muita gente que está na fila aqui. Então vamos lá, Theo. Só dizendo que a gente tem um tempinho aqui ainda, mas o Flávio mesmo tem que sair daqui a pouquinho, porque ele tem aula, ele tem que dar aula daqui a pouquinho. Mas só se ele não puder responder tudo, eu fico aqui, a gente fica aqui. Mas Flávio tem lá suas obrigações, né, a gente entende bem. Vamos lá, Theo. Pessoal, vocês estão me escutando direitinho? Estou com fone? Então, meu nome é Theo, sou aluno do Alexandre, no terceiro período aqui do FMG. Só para o Flávio fazer, e para todos os demais, né, fazer uma observação. Não sei se vocês estão acompanhando a novela da Globo, Três Graças. Ele está tendo personagens que eu acho que pode elucidar um pouquinho esse novo caminho que a gente está tomando. Eu sou alguém jovem, vou fazer 20 anos agora, é um bebê, em torno de muitos aqui, mas já no início da minha adolescência, de 11, 12, 13 anos, já não tinha muita presença de personagens. A gente procurava migalhas no YouTube ou qualquer local que tinha. Então, de uns anos para cá, pouquíssimo tempo, né, já multiplicou muito as representações que a gente tem. Mas como você mesmo trouxe, representações muito caricatas, muito trágicas, muitas vezes, uma coisa que eu não gosto de assistir filme LGBT. É porque sempre é um filme triste, eu não gosto de filme triste, então sempre morrem, sempre tem alguma questão. Mas essa novela em si trouxe, acho que uma carinha para o coração de muita pessoa, sabe? Isso é um personagem que a desenvolvimento dele não é ser LGBT, que deve o romance dele como qualquer outro casal da novela, que muito pelo contrário, foi muito aclamado, foi muito visto, escritores norte-americanos. Acho que a escritora de A Cinco Passos de Você elogiou, Twitter, X, hoje, né? A construção, porque é uma construção muito bem feita, uma construção de que são dois personagens que se amam, não importa se sejam duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, personagens. Então, eu acho que com essa repercussão que teve, tanto que vai ter um spin-off agora esse ano, né, delas, de tanto sucesso que fez, e eles veem que as pessoas, principalmente nós, que somos do público LGBT, queremos consumir coisas daquele tipo, talvez seja um dos caminhos que os escritores estão começando a pensar. Bom, e se eu fizesse de outro jeito, será que iriam gostar? E, bom, acho que esse casal em si vai ser uma resposta muito positiva desses questionamentos. Oi, Theo, obrigado pela sua participação, viu? Eu até mencionei, né? Nós tivemos aí a cena agora até da participação daquele ator mais velho,
esqueci o nome dele, que fez aí aquela série com a Fernanda Torres, né? Onde ele encontra o casal de meninas na piscina, e aí ele fala, e aí o pessoal ainda fez o comparativo, né? Parece que estava falando sobre ele mesmo, naquele momento, de que ele está sozinho, de que ele não pôde ter uma vivência, né? E essa falta de representatividade, ela hoje, eu falo para o público de hoje, a gente ainda acha que é pouco, mas ainda o público de hoje já tem muito mais referência. O professor Alexandre estava mencionando, quando eu era criança, era a Vera Verão na televisão, a Lacraia, que dançava com aquele cara do bonde do Tigrão, bonde Tigrão, não, era um pessoal de funk, então a gente não tinha, e eram personagens, e eram todos, né, sempre estavam numa posição de zoeira, ou de qualquer coisa assim. Então, não tinha. Você já vê que, acho que as últimas Malhação, por exemplo, já estava trabalhando esse aspecto, né, dessa temática. Então, assim, a gente está caminhando, né, e a representatividade, ela tem que estar em todas as questões, tanto de trás das câmeras, né, quanto na frente. Então, eu acho muito importante. E a gente vê que isso está sendo mais comum nas séries, né, a gente vê isso em filmes, em séries, do que no nosso audiovisual, mas eu acho que a gente está caminhando, né, eu acho que o Agnaldo Silva, por exemplo, nessa novela, onde ele já coloca trabalhando esse tema com muito mais seriedade, quando de repente você vê lá a questão do Clodoaldo, né, que ele fica lá servindo de apoio para a protagonista que faz aquele tanto de coisa errada, então você já vê que tem um arco de evolução muito grande aí em relação entre esses dois trabalhos dele, né, e de trabalhar essa temática para um outro viés. Então eu acho muito interessante. Obrigado, Theo. Alessandro. Boa noite, gente. Tudo jóia? Sou o Alessandro, de Pouso Alegre. E é Luiz Fernando Guimarães, o ator, não é, Flávio? Que tá ele e o Miguel Falabella, né? Que eles fizeram vários. São mais antigos, né? E realmente parece que retrata bem a vida deles mesmo. O meu, na verdade, não é nenhuma dúvida, né? É só completando a pergunta que você fez, né? Porque os personagens quase sempre morrem, né? Eu tenho uma ideia que acho que é sobre também uma questão do preconceito estrutural, né, que existe sobre a comunidade LGBT no geral, e acho que dando esses desfechos, o autor, que nem sempre é da comunidade, né, ou tem uma empatia, ele busca uma aprovação. O casal teve, eu tive audiência, eu não tive audiência, e no final eu vou matar os personagens porque eu mantenho da forma que é, né? Eu deixo a sociedade intacta, né? Eu não causo a mudança que eu precisaria trazer da forma da arte, né? Então eu acho que a resposta da pergunta seria essa, né? O nosso problema ele é estrutural, mas a gente está aí para mudar isso, né? Evoluímos bastante e temos muito ainda o que evoluir. Perfeito, meu amigo. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito bom, Alessandro. Robin. Boa noite a todos. Eu só vou trazer um monte de tangentes aqui para variar, que é o que eu sempre faço, né? Em primeiro lugar, eu queria, totalmente fora do protocolo, registrar o elogio, o agradecimento à Tayana Andrade, aqui do grupo, que em grande parte, graças aos esforços dela, agora a gente tem um ambulatório trans em Pouso Alegre e também está em todas as farmácias das cidades da região, das farmácias municipais, e está em vias de ser incluído medicamentos gratuitos para a população para a terapia hormonal. E isso, em grande parte, graças ao trabalho da Tayane, né? Então, eu queria deixar aqui, aproveitar e registrar isso, né, da nossa querida que cuida tanto da gente. Gente, é tudo aqui de Pouso Alegre, né? Eu, Alessandro, Tayane, deve ter mais uns 5 ou 6 de Pouso Alegre perdido aí no meio. Saindo um pouco da pauta de mídia em massa, né? Televisão e séries, eu tenho muita convivência com escritores, em comunidades de escritores de pessoas trans, de âmbito internacional. E eu vejo muito pessoas e outros escritores cis que vão ou não lá conversar com a gente. E aí eu percebi 3 cenários diferentes de como que eles tratam tanto as personagens trans, que é a minha experiência específica, né? Um é o que já foi mencionado, são aqueles personagens caricatura, e esses personagens caricatura geralmente continuam até o final, e continuam lá, porque são sempre aquela caricatura, aquele espaço, aquelas penas.
A gente tem um outro que acontece muito, escritores cis que vêm falar com a gente e falam assim, eu não sei o que fazer com essa personagem. E aí eles caem nos lugares comuns, vamos fazer final trágico. Por quê? Porque Romeu e Julieta funciona. Então nós vamos fazer, os dois morrem e a beleza da morte do Romeu e Julieta. E aqueles finais que não apenas são os clichês, mas são as mesmas histórias que já foram contadas, sei lá, Titanic, Romeu e Julieta, tudo a mesma coisa, né? E o terceiro lugar são os ovos, né, que estão lá, aquele pessoal que não sabe que é trans ainda, e esses vão lá e tentam descobrir como tratar as personagens. Então eu vejo, certo? Isso nessa literatura, principalmente em autores emergentes, desde o pessoal que já tem 4, 5 livros publicados em editoras, até aquele pessoal que está publicando no Scribble Hub ainda, né, começando a carreira, a gente vê que os textos escritos por pessoas trans, eles saem, em grande parte, desses clichês. E, às vezes, tem personagens trans que, por acaso, são tão trans. Então, eu acho que tem também isso, que a gente tem escritores que, em grande parte, desconhecem a nossa vivência, e aí eles vão recair no quê? No que eles próprios viram na televisão, no que eles próprios viram no filme, e eles só reproduzem isso porque eles não têm a menor ideia do que fazer. E sobre a questão da representatividade, eu queria trazer um depoimento pessoal aqui. Porque foi através da representatividade na literatura que eu me descobri como pessoa trans aos 48 anos de idade. Foi lendo livros escritos por autoras trans, com personagens trans, que não eram caricatos, que tinham experiências da vida real deles, simplesmente personagens que eram trans. Né? E eu comecei a olhar, e saindo dessas personagens que a gente via na TV, que eu olhava a Vera Verão, eu falava, não tem nada a ver comigo. Né? Por mais que fosse artisticamente, bom, do valor que tivesse, não quero julgar o valor artístico. Mas eu poder ter contato com essas personagens trans que refletem realmente a realidade nossa, e mesmo quando tem histórias trágicas, como a obra ASL, que todas as pessoas trans têm histórias trágicas também, mas são histórias de vida trágicas, não histórias que exploram a tragédia, né? Então, assim, poder me ver, isso é uma coisa que eu nunca entendi, porque a gente sempre fala da necessidade de representação, até a Whoopi Goldberg falando da Michelle Nichols, do Star Trek, que ela falou, olha, mãe, tem uma mulher negra na TV e ela não é empregada, certo? Que levou a gente até a Whoopi Goldberg hoje. Mas a hora que eu realmente comecei a sentir essa falta, eu vi a importância disso. Então, eu só queria deixar essas tangentes aqui, né? E, como sempre, me colocando à disposição, quem quiser obras em inglês de autoras trans, eu sempre tenho 500 mil para recomendar. Fábio, obrigado mais uma vez pela participação, né? É a segunda vez que a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, e eu sempre aprendo muito contigo, então obrigado pela participação. Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês, eu tenho que sair, agora eu tenho aula, né, os meus meninos da prática estão me esperando, e agora eu vou lá para 40 alunos de direito agora ensinar a petição inicial, tá? Então, obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, professor Alexandre. Eu me coloco à disposição, vocês viram aí os meus contatos, se qualquer coisa precisarem, é só me chamar, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês aí, gente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tchauzinho. Obrigado, Flávio e Daniela. Pessoal, a gente ainda vai continuar mais uns minutinhos aí. Vamos ouvir todo mundo. Só vou pedir para que todos sejam breves aí para a gente poder encerrar daqui a pouquinho. Se não me engano, a minha ordem aqui agora é Clara, não é isso? Não? Eu acho Vai. que o Moisés tá Eu antes acho que de sou mim. eu. Ah, tá verdade. Agora que eu vi o seu 2 aqui, Moisés, é porque tem muita gente. Vai lá, Moisés. Que bom ter muita gente hoje. Gente, boa noite, eu sou Moisés, estou muito feliz com a volta do grupo. E ouvir sobre esse movimento Bury Your Gays, para mim, foi muito interessante, porque eu ouvi disso numa frustração pessoal na adolescência, assistindo aquela série The 100, o 100. Então, para mim, foi... Eu reassisti recentemente, assim que voltou para a Netflix, e para mim foi muito interessante reanalisar esse movimento que a série faz de assassinar personagens. E reassisti agora no momento mais maduro intelectualmente, academicamente, depois de finalizar o mestrado, e aí eu estava olhando, porque eu estudo teoria do armário. E aí, dentro dos estudos de teoria do armário, a Eve Sedgwick, que é a autora, ela traz
uma ideia de decadência e de completude de pessoas queer e da ideia do armário em si. Isso fez muito sentido para mim, porque a decadência de pessoas LGBT está muito ligada com uma certa crise de masculinidade, um colapso em distinção de gênero e de classe, e a completude é meio que o oposto disso, algo ideal, que seria a saída do armário, uma libertação final, uma liberdade. E aí, para mim, eu fiquei pensando, principalmente fazendo esse link com a série, de como que essa identidade ela é sempre vista como decadente. Então, eu não sei se o Flávio tinha citado essa série, que eu tinha chegado um pouco atrasado, mas a morte narrativa acaba não sendo tão lida como se fosse uma tragédia que ela é evitável, mas ela é como se fosse a ideia lógica de encerramento de um corpo que simplesmente não tem futuro. Então, quando ela fala de decadência, ela fala muito sobre apocalipse, sobre fim do mundo, fim da vida, fim de tudo. Então, a ficção acaba sendo, de certa forma, na visão dela, uma ideia de simplesmente enterrar o que na biologia não tem saída. Não tem como romper com essa ideia do armário para essa pessoa. Então, se o personagem está no armário, nessa condição de ambiguidade, ele ainda é útil para poder gerar a tensão, que é sair do armário. Mas assim que o segredo é revelado, ou que algo acontece, tem uma certa espécie de gestão do conhecimento que é resolvida. Então, não tem segredo, não tem suspense, não tem narrativa, e a biologia faz seu trabalho em matar aquele corpo. Ou melhor, a ficção faz seu trabalho em matar aquele corpo. Então, essa solução final, que é a solução trágica, é eliminar o corpo que está carregando aquele armário. Então, para ela, a morte na ficção, né, nessa fantasia, seria como se fosse o armário definitivo, um silenciamento total, que ainda volta lá em Foucault e afins. Mas sobre a ideia, sobre a lógica de ser breve, eu fiquei pensando isso. Quando agora eu reassisti The 100, eu vi que a personagem antagonista, que era a Alexa, que teve um relacionamento com outra mulher, ela morre, ela é assassinada imediatamente no momento que elas consumam um ato sexual. Então, de fato, não tem mais segredo, não tem mais revelação, não tem uma consumação, não tem nada além disso. Então, a partir do momento que teve uma consumação, aquele corpo podia ser descartável. E assim, dentro da própria série, nas outras temporadas, a gente consegue perceber o quanto a narrativa, o movimento das pessoas reclamarem sobre o Bury Your Gays foi importante, porque depois aparece outro relacionamento entre mulheres, depois outro relacionamento com outros caras, mas o que era importante, que era aquele primeiro relacionamento, não volta, porque foi assassinado. Volta como assombração, imagens ficcionais, aproveitando esse recurso, mas a gente ainda percebe o quanto que é importante fazer esse barulho sobre essa limpeza narrativa que eles fazem, ou até mesmo essa diminuição do consumo desse tipo de conteúdo, para poder evitar essa lógica na nossa própria cabeça, como pessoa LGBT, de decadência. Legal. Legal, mas eu acho que a gente já tem uma linha muito, já bem antiga, de estudos de direito e literatura, mas de repente a gente pode fazer uma vertente mais específica de direito e literatura LGBT. Eu acho que tem muito para ensinar aí para os coleguinhas da nossa área, né? Clara, agora sim você. Tudo bem? Boa noite. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Eu não tenho muito conhecimento sobre a área, eu estou no início do curso de Direito, só que eu acho que ao longo da discussão isso me veio na cabeça e eu queria perguntar. Eu não assisto a novela Três Graças, assim como foi citado pelo Theo, mas eu acompanho nas redes sociais e eu vi que tem um casal sáfico e tal. E eu acho que, observando pelo que eu consumo de arte, eu acho que isso do Bury Your Gays acontece muito menos com casais lésbicos. Eu acho que realmente, geralmente acontece com casais gays ou então com pessoas trans. E aí eu queria perguntar se esse espaço que os casais sáficos normalmente têm, se é porque eu acho que isso eu já vi em algumas discussões, mas eu queria entender um pouco mais sobre se o espaço dos casais sáficos também não está atrelado à fetichização desses casais pelos homens héteros. Então, se isso está atrelado ou se não tem nada a ver. Eu acho muito provável que sim, viu, Clara? Mas, assim, é muito do que eu já li alguma coisa sobre isso, mas eu acho que valeria até uma pesquisa, de repente, um aprofundamento sobre isso. Eu acho que seria uma pesquisa super bacana de ser feita, até para mostrar um tipo de lesbofobia, né, específica que vem em cima da fetichização de relacionamentos de mulheres por homens héteros e tal. Mas a sua questão é super importante, com certeza. Só para a gente seguir aqui, e aí eu vou terminar com todo mundo que
a Eduardo, viu, gente? Para a gente poder encerrar. Mas vamos lá, Camila. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Durante essa discussão, veio um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós sabemos que hoje a nossa produção audiovisual ainda é de massa. Então, a maior parte da sociedade acompanha muito o que passa veiculado nos canais abertos, Globo, entre outros. Então, eu acredito que essa visão de transparecer o sofrimento, fins trágicos, molda muito o comportamento e traz essa sensação de rejeição, de não aceitação, porque quando o núcleo familiar verifica esses comportamentos nos personagens, automaticamente eles não aceitam que os seus parentes LGBTQIA+, se assumem, se aceitem, e traz uma repercussão nesses núcleos. Alguns núcleos que eu ando acompanhando na minha vivência, eu percebo que o sofrimento faz com que não se observe o próximo. E muitas das vezes, quando vem falar assim, o comportamento está desse jeito, o que pode ser? Às vezes está tão na cara que a pessoa está passando por um conflito interno de aceitação, de identificação, de se perceber no universo. Normalmente, entre os adolescentes, eu tenho observado isso. E como tem esses comportamentos com fim trágicos, né? Essa publicação de comportamentos de fim trágico, a pessoa não sabe como chegar e falar, olha, eu sou trans. Eu sou gay, eu sou lésbica, porque já tem aquela sensação de perda precoce, aquela sensação do medo da violência. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente tiver mais personagens, claro, você citou que não assiste a novela, mais personagens trans como a Viviane, que se aceita, que não aceita ser condutas preconceituosas, condutas vexatórias, que ela se defende, ela tem um estudo, ela tem uma profissão digna, veicular essas oportunidades na mídia, nos canais de audiovisual, a gente vai ter também mais aceitação, e redução também no caso de suicídios, porque os suicídios, eles são pautados normalmente da não aceitação interna e do próprio grupo social, o núcleo familiar, mais restrito, porque se a pessoa está amparada numa aceitação pessoal e com seu núcleo familiar fortalecido, ela consegue ver possibilidades para ela. Ela não se restringe só ao que ela vê na mídia. Então, eu acho que seria muito bom que mais casais, eu achei um tema muito bacana, talvez como eu não tinha assistido filmes com essa perspectiva, não tinha observado esse comportamento tão, assim, previsível, né? Ou vai morrer, ou vai ser de sofrimento, ou vai ser de separação. Não, talvez eu não teria moldado esse comportamento, né, nos vídeos, nos filmes que eu assisti, nas novelas. E eu acho que isso justifica muita coisa que nós temos visto, sabe? De rejeição, de não aceitação. Eu acho que é uma contribuição social muito interessante. Por mais personagens, assim, que inspiram as pessoas a se aceitar e aceitar o próximo. Com certeza, Camila. Eu, quando, né, a gente não precisa mais de outro Brokeback Mountain, né? Eu, quando terminei de assistir Brokeback Mountain, eu fiquei, sei lá, uns 10, 15 minutos chorando sem parar. Não precisa disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Até vão ter personagens gays picaretas, né? Aquele tweet famoso lá, né? Cansei de gays sofrendo. Vão ter as picaretas, enfim. Né? Tem de tudo, né? Carlos, por favor. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Meu nome é Carlos, sou de Recife. Essa é minha primeira reunião com o grupo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria comentar que quando eu vi o texto que a gente ia debater hoje, né? Eu lembrei de Dona Beija automaticamente, e foi o primeiro caso que o professor Vaz deu. E o que eu achei interessante foi que logo na segunda, quando a gente entra nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, tem muita gente defendendo o final porque era coisa da época. Sendo que Dona Beija, como o professor Vaz bem falou, só deu um nome praticamente como coisa da época ou como a obra original. Há um salto temporal em Beija, e quando volta, quando cai, eu acho que 15 anos depois, Beija está numa sala, em uma repartição pública, não me recordo se é um fórum ou se é uma câmara, mas ela cai nessa repartição pública e ela está com os outros coronéis discutindo políticas da cidade. Aí, onde é uma mulher, uma meretriz conhecida lá no século XIX, nos anos de 1840 mais ou menos, e está discutindo política pública com coronéis de Araxá, sabe? Não tem sentido uma coisa dessa. Como não tem sentido um homem, tantos pretos
formados, libertos, alforriados, no século XIX, nos anos 40. E ninguém questionou se era ou não a realidade da época. Mas quando se vai matar o casal, né, gay, era a realidade da época. Que Sim. pena. Foram fiéis. Eu achei isso muito absurdo. E foi um tanto triste até para mim, porque eu estava ansioso, estava jurando que eles iriam sobreviver de um jeito ou de outro. Porque no decorrer de Beija, no final, revelou-se que o promotor que tinha se matado não tinha se matado, estava na África. Maria, que morreu quando pulou no rio, não tinha pulado no rio, estava viva com a mulher dela. Aí, quando chegou neles, eles morreram. Foi isso mesmo. Foi isso. Enfim, eu achei muito triste, de modo geral. E, novamente, caindo voltando para a pauta da internet, é normal, é tudo mais. E quando tem uma série que vai contra isso, contra essa lógica, por assim dizer, Heartstopper, por exemplo, as pessoas vêm e dizem, não, isso aí só acontece na internet também, isso aí só é coisa de Netflix, na vida real não é assim. Por que não é assim? Por que não pode ser assim? Né? Eu tenho 28 anos, não tive isso na minha época, mas eu acho muito bom que os adolescentes agora de 14, 15 tenham isso e estejam vendo isso e naturalizem isso cada vez mais, né? É isso. É isso. Obrigado, Carlos. Essa coisa de não estar nessa coisa de época e tal, não sei se vocês assistem uma série, acho que é do Netflix, chama Bridgerton, né, que é sobre uma realeza inglesa lá em que todo mundo é negro, né? E quando que houve uma realeza inglesa em que todo mundo é negro, né? Mas é exatamente para falar sobre outra possibilidade de seres, é fantasia, né? Enfim, e é representatividade. Eduarda, e aí contigo a gente termina por hoje. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo, eu sou psicóloga. Também observo muito essas produções como uma mulher trans. Eu não tive referência na arte de personagens trans. A minha vivência foi no real mesmo, mas eu acredito que existem muitos atravessamentos, né, quando a gente vai considerar e analisar isso. A gente não vê também pessoas na produção, pessoas LGBTs. Na maioria das vezes, a nossa história é contada por pessoas héteros cis-normativas. Os personagens também são realizados por pessoas héteros. O Félix também, né, foi feito por um homem hétero. E também já ouvi relatos de atores que perderam oportunidades, homens gays que perderam a oportunidade de fazer o galã da novela porque era gay. O diretor não conseguia reconhecer ele naquele papel, e são diversos atravessamentos também. Bruno Gagliasso, que teve um personagem em América, um personagem gay, seria, no caso, o primeiro beijo gay, né, da novela no Brasil, no nosso país, mas foi censurado e não passou. A justificativa era de que o Brasil não estava preparado para aquilo no momento. Mas como saber isso, né? Como que a gente calcula se nosso país realmente está preparado para ver um beijo entre casal homoafetivo na novela? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso na novela, porque é aonde chega para a grande massa. Ainda vejo que essas séries adolescentes, streams, ainda é um pouco nichado. E é isso. É isso. Obrigado, Eduardo. Sim, com certeza. Você falou, Leonardo Vieira, um exemplo ótimo disso, né? Um cara, quem é mais velho aí, lá nos anos 90, era o galã, era o cara, como é que chama esse menino hoje em dia? Esqueci o nome do galã hoje da Globo, mas era isso. Chai Suede. Chai Suede, não é? Ele era o Chai Suede lá dos anos 90 e tal, e foi descartado quando descobriram que era gay. Bom, pessoal, com certeza a gente tem muito mais para falar, muito mais para discutir. Temos um semestre, pelo menos umas 6, 7 reuniões até final de junho para a gente discutir. Queria agradecer todo mundo que está aqui até agora. Muita gente veio e voltou. A gente tem muita coisa para produzir, para discutir, e espero poder continuar aí contando com a audiência de todo mundo nas próximas reuniões e também lá no grupo do WhatsApp.
tragam suas contribuições, suas questões. Eu vou provocar vocês lá quando a gente tiver com as ações para a gente fazer, e eu vou provocar vocês lá para a gente poder produzir. A gente tem muita coisa para resolver nesse país. Tem um país inteiro para ser criado aqui, gente, e desconstruído e recriado minimamente decente, né? A gente tem muita coisa para fazer. Obrigado, então, e continuamos lá pelo WhatsApp até daqui 2 semanas. Tchau, gente. Boa noite a todos, tudo de bom para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.